Na sexta-feira eu falei a vocês sobre as comparações entre as formas de governo democrática, ditatorial e monárquico. Quem esteve aqui sabe o que eu estou dizendo. Ontem eu falei a vocês sobre o Deus Supremo. Ele é supremo porque ele é, em primeiro lugar, independente. Em segundo lugar, hoje de manhã, Deus é Deus Supremo por quê? Porque ele cria tudo e porque ele sustenta tudo. E agora eu quero falar a vocês, Deus é Rei Supremo porque ele conhece tudo. Ele sabe tudo. O conhecimento de Deus tem vários nomes, dependendo do objeto a ser conhecido. Com respeito às coisas presentes, ele pode ser chamado simplesmente de conhecimento ou de visão. Isto é, Deus tem noção completa de tudo que existe. Com respeito às coisas passadas, Deus tem memória, ele não se esquece nada do que aconteceu. Com respeito às coisas futuras, pode ser chamado de um Deus presciente, um Deus que conhece as coisas todas antecipadamente. Com respeito à universalidade dos objetos, ele pode ser chamado de onisciente, tá? E o Rei Supremo tem todas essas espécies de conhecimento. Eu não vou tratar exaustivamente aqui, obviamente, mas apenas alguns aspectos para mostrar a perfeição do conhecimento que o rei tem do seu reino. O conhecimento que Deus tem do seu reino o torna poderoso. Todos nós sabemos, ao menos nos tempos em que nós vivemos, que o conhecimento significa poder. Quem mais conhecimento tem, mais poder tem. Quanto mais informações uma autoridade constituída possui, mais ela se torna poderosa. Conhecimento é alguma coisa muito importante. Mas não há ninguém que possa ser comparado em conhecimento ao Rei Supremo. Portanto, ninguém é poderoso como ele. Primeira verdade, Deus conhece as coisas que estão próximas. Deus conhece as coisas que são perto. Existe uma deficiência nos olhos de muitos da população que faz com que as pessoas tenham dificuldade de enxergar as coisas que estão próximas. Elas têm facilidade com coisas que estão um pouco mais longe, mas precisam de lentes para enxergar as coisas que estão perto. Essa deficiência visual se chama hipermetropia. Há muitos hipermétropes aqui, eu sou um deles. Entretanto, Deus não possui esse problema de visão, porque todas as coisas próximas ele as conhece perfeitamente. Porque ele está envolvido presencialmente em todas elas. Os seus olhos perscrutam não somente as coisas que estão próximas, mas ele perscruta as coisas que são microscópicas. Deus conhece as coisas que estão longe, é só uma dicasinha, tá? Existe uma outra deficiência nos olhos de muitos que faz com que elas tenham dificuldade de enxergar as coisas que estão distantes. Não é, querida? Elas conseguem visualizar com clareza as coisas que estão próximas, mas não conseguem visualizar com clareza as coisas que estão distantes. Esta deficiência ocular se chama miopia. Todo mundo aqui é oftalmo. Entretanto, o Rei dos Reis não tem problema de deficiência para conhecer as coisas que estão distantes, porque ele está presente em toda parte. Nada é distante para ele. Ele se envolve presencialmente com todas elas. Na verdade, ele conhece tudo a respeito das coisas distantes e grandes do mundo macroscópico.
A terceira coisa, Deus conhece abrangentemente. Deus tem poder sobre tudo porque conhece tudo do seu reino. Não há um recanto sequer do seu reino que não seja objeto do seu conhecimento. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece as coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Deus conhece o pensamento dos anjos, Deus conhece o pensamento dos homens e tudo que há dentro do próprio Deus. Na verdade, Ele conhece, isto que me faz tremer, Ele conhece as intenções e os desejos do nosso coração. Os seres humanos conhecem algumas coisas dos anjos, porque a gente ouve falar, a gente lê na Bíblia. Conhecemos alguma coisa de Deus porque lemos a Escritura, mas Deus possui conhecimento abrangente, exaustivo de todas as coisas. Ele conhece-se a si mesmo, Ele conhece as suas próprias operações, todas as suas criaturas, as noções, os pensamentos delas. Seu entendimento está acima de todo o entendimento, sua mente acima de todas as mentes. Ele conhece todas as coisas que estão na luz e as coisas que estão nas trevas. Não há nada oculto para Ele. Deus conhece as coisas exaustivamente. Abra o texto para mim e vou estudar com vocês, vou analisar com vocês rapidamente o texto de Hebreus 4:13. Além de conhecer todas as coisas, Deus tem um conhecimento exaustivo de todas elas. Ele não conhece parcialmente as coisas como você e eu, tá? Hebreus 4:13, dá para botar aí? Vamos lá, vamos ler juntos aqui, vamos lá. E não há... Uau! Primeira coisa, vamos analisar o texto. Primeira coisa do texto. Tudo está perante os olhos do Rei. Olha o que o verso diz. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. O termo criatura é ktisis em grego, pode ser entendido como qualquer coisa que foi trazida à existência. A melhor tradução desta parte do verso é: não há criatura escondida da sua presença. A palavra grega aphanes, que é traduzida como manifesta, significa alguma coisa que não tem aparência, que não pode ser manifesta, alguma coisa invisível. Por essa razão, essas coisas não podem ser conhecidas. Entretanto, essas coisas não escapam aos olhos penetrantes do Rei de toda a terra. Por essa razão, Jesus Cristo afirmou que não há coisa alguma que não venha a ser revelada, nem oculta, que não venha a ser conhecida. Todas as coisas criadas, isso aqui para mim é fora de propósito. Todas as coisas criadas do universo estão expostas, estão patentes aos perscrutadores olhos de Deus, porque Ele está presente em toda parte. Não há nenhum recôndito, não há nenhuma profundeza escura que não esteja diante da presença divina. O Rei nunca remove os seus olhos dos seus súditos. Além disso, Ele os vê completamente e nada escapa no conhecimento dele. Você e eu não podemos nos esconder dos olhos perspicazes de Deus. Esta verdade devia produzir temor dentro de você. Nada escapa. Segunda coisa do texto. Tudo está descoberto, tudo está patente aos olhos do Rei. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Os seres humanos só podem contemplar uma coisa de cada vez. Uma a uma.
Mas Deus contempla todos de uma só vez por causa dos seus oniscientes olhos, que estão relacionados e dependentes da sua onipresença. Eu me lembro que eu era pastor jovem, eu saí do Vale do Aço, em Minas Gerais, onde eu estava, para ir com a minha esposa e um casal a Brasília. Foram quase 1.000 quilômetros para ver um desfile militar em Brasília. Coisa de louco. E eu fui, e nós vimos aqueles desfiles garbosos que existiam. Hoje não tem quase mais nada em Brasília. E eu via cada pelotão passando, mas eu não conseguia enxergar o pelotão. Então eu via cada fileira que ia passando, cada fileira, cada fileira, cada fileira. E assim os pelotões infindáveis daquele desfile. E eu imaginei Deus. Deus não conhece uma coisa de cada vez. Ele olha de cima, ele enxerga tudo de uma vez. Ele enxerga o desfile na sua totalidade, ele tem tudo descoberto perante os seus olhos. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Esta palavra descoberta, gimna em grego, ela significa todas as coisas estão nuas. Todas as coisas estão sem qualquer cobertura. Tudo está manifesto, tudo está exposto. Tudo ou nada pode ser escondido da presença dele. O Bocó do Acã pensou que podia esconder alguma coisa dele, né? Debaixo de uma tendinha miserável, ele pegou as riquezas lá, os despojos, e botou debaixo do colchão dele lá. Pensou, Deus não vai saber nada disto. Tolo. Às vezes você comete pecados, você está pensando que só você sabe. Você faz sujeira e está pensando que ninguém viu. Mas os olhos perscrutadores de Deus observam todas as coisas. Se você soubesse isso de fato, que Deus está presente, perscrutando tudo, você não seria tão atrevido em fazer alguns pecados. Porque nós não gostamos de ver ninguém saber o que nós estamos fazendo. Às vezes o pior disso é, às vezes nós sabemos que ninguém está vendo, só Deus, mas nós nos preocupamos mais com a opinião dos homens do que com a opinião de Deus. Isso é que é pior. Não há nada neste universo que possa ter uma cobertura de modo que fique escondida dos olhos penetrantes de Deus. A história de Acã é um exemplo bem claro disto. Então eu vou analisar com vocês aqui o capítulo 33 de Salmos, versículos 13 a 15. Diz assim, Salmo 33, 13 a 15. O texto fala, o Senhor olha dos céus, o Senhor vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada. Ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e contempla todas as obras deles. O Senhor não se cansa, o Senhor não se fatiga, Ele não tem descanso em seu trabalho, porque Ele é infinito em seus poderes. Um grande pregador inglês que morreu em 1892, chamado Charles Haddon Spurgeon, ele diz que o observador eterno nunca dorme. Seus olhos nunca conhecem o que significa cochilar. Para usar uma linguagem bem familiar e inteligível, podemos dizer que Deus figurativamente tem um mirante de onde Ele perscruta todas as coisas. Onde está o mirante dele? Nos céus. O texto fala, o Senhor olha dos céus, ele sentadão no mirante lá, olhando tudo o que acontece, e ele fala até humildemente, no nosso planeta. Ele podia olhar do céu
todas as coisas do universo, mas o texto fala que ele do céu olha e vê os filhos dos homens. Então o texto fala que do céu Deus vê todos os filhos dos homens. O Salmo 33, 13. Você não pode se esquecer de que o céu é o lugar de onde Deus presentemente reina gloriosamente. Deus está em toda parte, é verdade, mas Ele escolheu que neste presente tempo haveria de governar a terra e a partir de um lugar central da administração do seu reino. Do céu Ele contempla todas as nações da terra e escrutiniza tudo o que os homens fazem. Do seu mirante celestial, Deus vê os filhos dos homens. E no texto hebraico, esta é uma referência aos descendentes de Adão. Filhos dos homens aqui são filhos de Adão. O pai original de todos eles, o ancestral mais distante de todos eles. E a expressão todos os filhos dos homens é equivalente à raça humana. Nenhum dos membros dos filhos de Adão escapa aos olhos penetrantes e atentos de Deus. Você, Deus enxerga tudo o que você faz. Pior, Deus sabe de tudo o que você fala. Pior ainda, Deus sabe de tudo o que você pensa. Pior ainda, Deus conhece as intenções dos seus pensamentos. Segunda verdade, o texto fala que do céu Deus observa os moradores da terra, do lugar de sua morada, 33, 14 de Salmos. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Este verso é uma repetição anterior com palavras semelhantes. Isto é uma espécie de paralelismo hebraico, onde o escritor usa dois modos diferentes de dizer a mesma coisa. Do lugar da sua morada, ele observa tudo o que se passa. Ele é capaz de penetrar todas as coisas dos corações, é capaz de perceber os reais motivos dos homens, é capaz de perceber os desejos mais íntimos deles e as intenções que estão por detrás dos desejos deles. Por isso, o filho de Davi, o pregador, que é Salomão, diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Os olhos deles estão em todo lugar, mas eles estão concentrados com especialidade nos filhos dos homens. É importante perceber que Deus não é um mero espectador do que acontece entre os moradores da terra. Ele age no meio deles, preservando-os, enchendo-os de fruto e dando fartura de alegria. Mesmo os homens mais ímpios deste mundo recebem porção de bênçãos de Deus em virtude dele ser o Criador e originador de todos eles. 33:15. Do céu ele conhece os corações dos homens. Desgraça. Ele conhece os corações dos homens. Olha só. Ele que forma o coração de todos eles e contempla as obras deles. O pregador diz que, está lá em Provérbios 15:11, diz que o além e o abismo, isto é, as coisas mais profundas, as coisas mais altas estão descobertas perante o Senhor. Quanto mais o coração dos homens. Você sabe que não há nada mais escondido de nós mesmos do que o nosso próprio coração. Eu quero até, deixa eu fazer um merchan aqui, uma propagandazinha. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre o coração humano. Procurem conhecer lá no meu Instagram. Há uma porção de coisas que você precisa saber e que a igreja não conhece sobre o coração humano. O coração humano é o lugar mais escondido que existe de nós mesmos. Você não se conhece porque você não conhece as profundezas do seu ser.
E o coração é a parte mais escondida sua, onde estão as razões mais profundas, as coisas mais sujas, as coisas mais violentas, as coisas que você jamais imaginaria que pudesse pensar. Você se pega de vez em quando com cada pensamento porco, com cada pensamento sujo, e fala, meu Deus do céu, por que isso aqui está saindo da minha interioridade? O seu coração você não conhece. A Bíblia diz que o coração dos homens é enganoso e é desesperadamente corrupto. Quem é que vai conhecer? Você não se conhece, porque você não conhece o seu coração. No entanto, o coração de todos os filhos de Adão estão patentes diante daquele que conhece todas as coisas, porque Ele é o Criador do coração dos homens. Deus sonda toda a sua interioridade. Ele traz à lume tudo que está escondido, tudo que está nas trevas, porque a luz está nele. Não há segredos que permaneçam segredos para o Rei do Universo. Isso que devia fazer você e eu tremer. Vai chegar um dia em que Deus vai trazer à lume todas as coisas. Já pensou, Alessandro, Deus trazer os seus pensamentos, ou eu, os meus pensamentos, e mostrar aos outros, passar uma espécie de vídeo daquilo que você pensa no seu coração? Eu estou aqui inventando, mas Paulo fala que Deus julgará o segredo dos homens segundo o meu evangelho. Eu não sei como ele vai fazer isto, eu não sei, mas ele vai trazer tudo à tona, porque Ele é o Criador do coração dos homens. Mais uma verdade do Salmo, aliás, de Hebreus 14, 13. Tudo está patente aos olhos do Rei. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra todas, que é pas em grego, significa que não existem exceções. Não há nada que não esteja debaixo do escrutínio do Rei do Universo. Ele conhece as relações todas existentes na criação, os mistérios, os enigmas, os desejos, os sentimentos, todos os domínios, autoridades, as visíveis e invisíveis, todo o tempo, todo o espaço, todos os movimentos que existem no universo, nada escapa ao conhecimento de Deus. E é curioso que nós podemos conhecer as ações, as palavras, mas nós não podemos penetrar a esfera das intenções do coração. Por isso que pode haver hipócritas. Hipócrita é aquele que fala alguma coisa bonita, mas você não conhece a intenção do coração. Deus conhece. E Deus chama muita gente de hipócrita, porque Deus conhece não somente as palavras, Ele conhece o que está por detrás das palavras. Isso devia fazer você ter temor. E o texto fala, as coisas estão descobertas e patentes. É curioso que mesmo um pagão, que é dito ser companheiro de Paulo, do tempo de Paulo, o nome dele era Sêneca. Veja o que Sêneca disse isto aqui há muito tempo. Ele era um pagão, ele não era um cristão. Ele não conhecia a palavra revelada de Deus, não conhecia a Escritura. Mas veja o que Sêneca disse, aspas. Nós devemos sempre conduzir como se vivêssemos, sempre nos conduzir como se vivêssemos em público. Devemos pensar como se alguém pudesse ver o que está se passando em nosso ser mais interior. E há um que assim nos contempla. De que vale então que qualquer ato seja escondido do homem? Nada pode ser escondido de Deus. Um incrédulo disse isto, um pagão disse isto. Ele está presente com as nossas almas e penetra os nossos pensamentos mais interiores e, de fato, nunca está ausente de nós. Isso são palavras de um pagão que muitos crentes não falam. Muitos crentes não dizem porque não creem assim.
Isso é altamente lamentável, 2000 anos depois de Nosso Senhor ter vindo a este mundo. Nestas palavras, Sêneca fornece alguns vislumbres das doutrinas da onisciência e da onipresença de Deus, repito, sem ter conhecido a revelação verbal, ou seja, a Escritura Sagrada. E é admirável que um pagão tenha chegado a tal entendimento sobre as qualidades do Deus verdadeiro. A palavra grega traduzida como patente é trachelizo. Literalmente significa ter a garganta exposta, isto é, sepulcro aberto. Alguma coisa que está clara aos olhos de Deus. John MacArthur Jr., um escritor, pregador ainda vivo, diz que quando um incrédulo está sob o escrutínio da palavra de Deus, inevitavelmente ele estará face a face com a perfeita verdade a respeito de Deus e de si mesmo. Entretanto, eu vou mais além, dizendo que Deus não precisa necessariamente da sua palavra para escrutinizar os corações dos homens. Por sua onisciência, ele pode penetrar tudo e tornar tudo claro aos seus olhos. Este é o sentido de estar patente aos olhos dele. A presença penetrante de Deus nos desveste. Eu posso dizer de uma maneira mais um pouquinho nua e crua, que Deus deixa todas as coisas peladas na sua presença, descobertas, nada esconde alguma coisa de Deus. Quarta coisa, tudo o que está descoberto e patente aos olhos do rei exige prestação de contas. Olha Hebreus 4:13 que eu estou analisando desde há pouco. Todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não pense que as coisas erradas que você faz, mesmo que escondidamente, os pensamentos seus, mesmo que secretos, os pensamentos ainda mais secretos seus, vão ficar impunes. Vão ficar desconhecidos para sempre. Nós, os seres pessoais, sabedores de que os olhos de Deus estão em todo lugar, temos o dever de lhe prestar contas de tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Deus nos guarde de si mesmo. Deus nos proteja de si mesmo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. É Jesus Cristo que nos livra do seu Pai. Salvação significa libertação da ira divina. E Jesus Cristo pagou a conta. Jesus Cristo pagou a pena de nossos pecados. Inclusive os nossos pecados ocultos. Ocultos de nós, mas não dele. Na verdade, não temos nenhuma condição de prestar contas com base em alguma coisa que fazemos. Nada do que você possa fazer, você presta conta a Deus. Você não tem crédito com Ele. Você não tem nada que você possa oferecer e que Ele aceite. Por isso que nós precisamos do intercessor divino humano. Por isso que nós precisamos do Redentor divino humano para pleitear a nossa causa diante do leitor de corações. Deus lê tudo que está aqui dentro. E por causa do intercessor, nós nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, eu disse nessa terceira coisa que Deus é o Rei Supremo porque Ele conhece todas as coisas. Agora eu vou mais adiante. Deus é Rei Supremo que conhece tudo porque está presente em tudo. Veja, eu já falei sobre a onipotência de Deus,
Falei sobre a onisciência de Deus e agora sobre a onipresença de Deus. Você não pode se esquecer de que os atributos trigêmeos de Deus possuem uma lógica interessante. Deus tem poder sobre tudo, isso é onipotência, porque Ele conhece tudo, isto é onisciência. E sua onisciência está intimamente relacionada à sua presença em toda parte, isto é omnipresença. E o conhecimento pleno de Deus tem de todas as coisas, está relacionada à sua presença em toda parte. Isso aqui é incabível ao nosso pensamento. Você fala uma palavra de cada vez. Você conhece uma coisa de cada vez. Você faz um ato de cada vez. Porque você não tem estes dons ou essas capacidades trigêmeas que só o Senhor do universo possui. Portanto, nada é distante de Deus. Deixa eu contar para vocês que existem 3 coisas ou 3 modos de alguma coisa estar presente no espaço. Presta atenção, isso aqui é interessante. Os corpos físicos, isto aqui é um corpo físico, é um livro. Os corpos físicos estão presentes no espaço circunscritivamente, isto é, eles obedecem à forma que eles têm. Tá? Eles estão presentes circunscritivamente, estão limitados pela sua forma. E esta maneira das coisas estarem presentes, quantitativas, mensuráveis, com extensão física, é próprio somente de objetos físicos. Um corpo enche um espaço particular onde ele está. E o espaço dele é a medida de seu tamanho. E outro corpo não pode ocupar o espaço, a não ser que esse corpo saia daqui e outro corpo ocupe espaço aqui. 2 coisas não podem simultaneamente ocupar o mesmo espaço. Todas as coisas da fisicalidade, da materialidade, da corporeidade, ocupam espaço de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua forma. Podemos entender bem esse tipo de presença no espaço, porque somos físicos e podemos contemplar todas as coisas físicas que estão no espaço. Nenhum de nós foge a esta regra, tá? Nenhum de nós. Segunda maneira, aqui vocês já não conhecem bem. Segunda maneira de coisas estarem presentes no espaço. Os espíritos finitos estão presentes definidamente no espaço. O que são espíritos finitos? Os anjos ou demônios são espíritos infinitos. Espíritos finitos. Não existe espírito infinito exceto Deus. Então, os outros espíritos, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, os demônios são espíritos e eles ocupam espaço de um modo diferente que os corpos físicos ocupam espaço. Lembre-se de que um dia Jesus chegou a um homem e perguntou: qual é o seu nome? Sabe o que ele respondeu? Legião. Por quê? Porque somos muitos. Aquele homem está possesso de uma legião de demônios. Legião é uma palavra que aponta para alguma coisa do exército romano. Uma legião possuía 6.000 soldados. Então, quando fala legião, nós somos muitos demônios aqui. Se eu quiser ser literalista, 6.000 demônios estão ocupando este homem, estão escravizando esse homem. E eles todos estavam presentes num só lugar, mas de um modo diferente que os corpos físicos ocupam espaço. Eles ocupavam espaço de uma maneira muito diferente. Mas eles se locomovem no espaço diferentemente das coisas físicas. Quando Jesus Cristo conversou com eles, eles disseram: não nos atormentes, Senhor Jesus.
manda-nos que saiamos desse homem e manda-nos lá para uma manada de porcos. E o texto diz que aqueles espíritos saíram daquele homem e foram para a manada de porcos. Eles se locomoveram no espaço. Eles estão presentes no espaço de uma forma diferente. Estavam todos no mesmo lugar, mas não da forma que coisas físicas ocupam espaço. Eles estão presentes definidamente no espaço, mas de uma forma diferente que os corpos físicos ocupam espaço. Tá? Agora, Deus, e guarde essa palavra aqui, que é meio incomum, mas dá para entender. Deus ocupa o espaço diferente de um corpo físico, diferente dos espíritos finitos. Deus ocupa o espaço repletivamente. Isto é, Deus está repleto, total, pleno em cada parte do espaço. Deus está presente em você, Deus está presente em você, não é um pedacinho em cada parte. Deus é tão grande que Ele enche todo o espaço com cada parte do seu ser. O dedinho de Deus está ali, não tem esses troços. Deus está presente e repleto. Ele não está um pedacinho em você, o outro pedacinho em você. Não. Ele enche cada parte do espaço com a plenitude do seu ser. Isso aqui escapa à minha compreensão. Essa é a presença repletiva de Deus. Quando Deus, presta atenção, quando Deus toma forma, quem sabe como é que chama esse fenômeno de Deus tomar forma temporária? Teofania, isto é, Deus se torna aparente, Deus se torna numa manifestação física temporariamente. Quando Deus toma forma, Ele se locomove. Lembra que Deus estava presente numa fumaça, coluna de nuvem, e aquela coluna de nuvem se levantava e se movia, e o povo seguia aquela coluna. Deus descia com uma fumaça no monte. Quando Deus toma forma, Deus se locomove no espaço, mas Deus não se locomove quando nós estamos tratando da presença repletiva dEle. Por que Deus não se locomove? Ele está presente em toda parte. Ele não precisa ir a lugar nenhum. O que é? Não, não tem, é diferente, isso é exclusivo dele. Ele está presente repletivamente, completamente, em cada parte do espaço. A onipresença denota que Deus enche cada parte do seu ser, cada parte do espaço com o seu ser completo. Isto aqui, para mim, é algo impensável. Ele é singular nessa maneira de estar presente no universo. E Ele enche todo o universo com a plenitude do seu ser. Algumas conclusões. Primeira, não há como fugir da presença de Deus. Não tem jeito. O salmista bestamente, até inteligentemente, ele fala assim: para onde me ausentarei de ti? Isto é, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama lá nos quintos dos infernos, isto é, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Quem você pensa que é governador do inferno? Deus, não é o coisa ruim. É Deus, quem manda é Deus, quem administra todas as esferas do seu reino é Deus. E aí ele fala assim: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu
caminhar ou nadar ou voar nas coisas mais distantes, mais profundas, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra vai me sustentar. O salmista está dizendo que Deus pode ser encontrado em toda parte sem que esteja parcialmente em cada parte. É a tal de presença repletiva de Deus. Não há como fugir da presença total dele. Ele é encontrado em toda parte sem que haja o fracionamento do seu ser. Ele é encontrado todo e completo em cada parte do seu inteiro universo. Ele é encontrado plenamente. É importante recordar que ele não é o universo. Que o universo não é ele, mas que ele está totalmente envolvido e presente em todo o universo. Ele não está espalhado pelo universo como um grande objeto que enche tudo, como se cada parte dele estivesse num lugar. Ele pode ser encontrado nas coisas mais profundas, nas mais altas. Ninguém escapa da sua presença. Portanto, não tente fugir da onipresença de Deus. É uma impossibilidade lógica. Segunda coisa, não há como se ocultar da onipresença do Rei Supremo. Escuta lá o Jerê, no capítulo 34, verso 24, o Jeremias. Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Veja a onipresença dele. Não encho eu os céus e a terra? Não estou eu presente em cada recanto dos céus e da terra? Este verso que eu lhes li, de Jeremias 23, 24, aponta para a inescapabilidade do homem diante da presença de Deus. Nenhuma criatura pode fugir aos olhos daquele que vê todas as coisas, e ele vê todas as coisas porque ele está presente em todas as coisas, em todos os lugares. O tio Lucas, o médico Lucas, falando lá, no capítulo 17 de Atos, versos 27 e 28, diz: para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem como ele não está longe de cada um de nós, ele está em toda parte, ele está perto de nós. E ele acrescenta: pois nós vivemos nele, nós nos movemos nele e nós existimos nele. Não há como você fugir, escapar da onipresença do Rei Supremo. Nunca pense que você pode pecar de escondido. Nunca. Terceira coisa, não há como governar o universo sem a onipresença. Eu disse a vocês, acho que foi anteontem, que os reis humanos conhecem as coisas através de informações. Existe um departamento no Brasil que faz com que o presidente conheça tudo. Como é que chama? SNI. GSI? Como é que... Diga, destrincha isso. É o Serviço Nacional de Informação, o SNI. É o GCI, não sei. Não dá para governar sem informação. E não dá para ter informação se alguém não reportar a nós. Deus não precisa de informante nenhum. Deus não governa por informações. Ele está presente em toda parte, in loco. Deus está em toda parte. Ele governa o universo com seus olhos perscrutadores, porque os seus olhos veem tudo, porque Ele está presente em tudo. Esse é o seu Deus. Você sabia disso?
Algumas aplicações. Primeira aplicação para os incrédulos. E tem incrédulo na igreja. Eu não sei quem é, mas deve ter. Quão terrível é para os que frequentam a igreja e que são incrédulos saberem que eles não podem ocultar nada de Deus. Que tudo está patente aos olhos de Deus, porque Ele está em toda parte. Se esses caras têm um pouquinho de conhecimento, eles fariam nas calças de medo. Eles não podem ocultar nada de Deus. E quão tolo é pensar que podemos fugir de Deus. Quando os homens entram nos lugares mais secretos, Deus está ali. Quando você for fazer alguma coisa feia, ou com alguém, ou sozinho, coisa indevida, lembre, vocês não estão sozinhos. Tem alguém do seu lado. Tem alguém que é omnipresente, isto é, presente em toda parte. Pensa assim, você vai ficar temeroso um pouquinho de fazer as sujeiras que você faz, e eu também. Todos os ímpios deviam prestar contas ao onipresente dos seus atos escondidos. Uma palavrinha a vocês que são crentes. Enquanto a onipresença de Deus é terror para os ímpios, ela é matéria de conforto para nós. Terror para os ímpios, conforto para nós. Um grande teólogo do século XVII, chamado Stephen Charnock, ele disse: Deus enche o inferno com a sua severidade, os céus com a sua glória e o seu povo com a sua graça. A onipresença de Deus é conforto nas horas de grandes tentações. O fato de Deus estar presente quando somos tentados dá-nos uma sensação de segurança, de proteção. Ele está próximo para nos confortar. Esta foi a experiência de Jesus quando tentado. Ele disse: o meu Pai está comigo. Ou quando os anjos vieram confortá-lo. Segunda coisa, a onipresença de Deus é conforto nas horas de terríveis aflições. Você falou alguma coisa ontem sobre isto. O conforto de Deus é evidenciado por sua onipresença. Você não está só nunca. Tem Deus ao seu lado. Veja a promessa dele. Isso aqui vale para mim e para você. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu estou contigo. Nas horas em que os nossos mais caros faltam conosco, a presença de Deus está lá firme. Porque, veja, isso é verdade, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, isso acontece, o Senhor me acolherá. Nas horas de aflições inimagináveis, Deus é o nosso refúgio, porque Ele está conosco. Fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Bem presente porque é onipresente. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor não desampara aqueles que têm o coração nele nas horas de aflição. Veja a promessa em Crônicas, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Outra verdade, a onipresença de Deus é conforto nas horas de adoração. Cara, você adorar a Deus sabendo que Ele está aqui. Uma conversinha meio dura aqui, reverendo.
uma palavrinha. Isto aqui não é casa de Deus coisa nenhuma. Falaram um português bem castiço. Casa de Deus é nós. Nós somos casa de Deus. Nós adoramos como igreja, não com a igreja simplesmente. Nós adoramos a Deus como igreja. A Bíblia diz assim, porque assim diz o elevado, assim diz o sublime, aquele que habita a eternidade e que tem o nome de santo. Ele diz assim, habito no alto e santo lugar. Isto é, lá no céu. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se você tem consciência de que Deus é omnipresente, então, quando você for pecar, não esqueça dessa palavrinha, quando você for pecar, saiba que Ele está junto de você. Ué. Se nós tivéssemos essa consciência muito clara, nós pensaríamos 2 vezes ao fazer as coisas que fazemos. Você não peca sozinho, você não peca secretamente. Saiba que Ele se entristece pelos pecados de seus filhos. Portanto, que a onipresença de Deus seja um estímulo para a sua vida de santidade. Pense no Deus poderoso, no Deus conhecedor de tudo, porque pode tudo, porque conhece tudo, e conhece tudo porque está presente em tudo. Esses atributos trigêmeos de Deus. Vamos lá, quais são? Portanto, pensando nessas coisas que o seu rei é, ande mais limpamente e ame mais santamente. Você pode esconder os pecados do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, mas não Deus. Viva na presença de Deus santamente por saber quem Ele é. Seja Deus não somente honrado, glorificado nesta igreja, mas obedecido nela. Deus os ajude. Amém.